Em um planeta onde acreditamos conhecer cada montanha, oceano e floresta, imagine o universo oculto sob nossos pés. Um mundo inteiro que vive às escuras, esmagado pela pressão de camadas de rocha e regado por águas ácidas e salinas. Pois bem, essa realidade não é ficção, é a biosfera profunda, um ecossistema vastíssimo que se estende por dentro da crosta terrestre. Hoje, você vai embarcar em uma jornada surpreendente para descobrir como seres microscópicos desafiam todas as nossas concepções sobre os limites da vida. Logo de cara, é preciso entender a escala desse ambiente subterrâneo. Já foi estimado que o volume ocupado pela biosfera profunda é o dobro de todos os oceanos juntos. Sim, estamos falando de quilômetros e quilômetros de profundidade, onde as condições lembram mais o interior de um forno de alta pressão do que aquilo que chamamos de natureza. E, ainda assim, a vida floresce nessas frestas e fissuras, alimentada por minerais, calor residual do planeta e radioatividade natural. E por que falar disso no Círculo Celeste? Porque a biosfera profunda não é apenas um capítulo intrigante da biologia terrestre, mas também um modelo para compreendermos onde mais, em outros mundos, a vida pode existir. Se conhecemos esse tipo de adaptação aqui, podemos supor que luas geladas e planetas distantes, com calor interno e compostos químicos adequados, também escondam micro-organismos resistentes. Então prepare o fôlego e ajuste a broca, porque vamos perfurar camadas de rocha e revelar segredos guardados há milhões de anos. Quando você pisa no chão, raramente imagina o que se esconde abaixo de seus pés. A camada superior, com sua rica mistura de ar, água, minerais e matéria orgânica, é como um imenso ecossistema que sustenta plantas e animais. Nessa zona, a presença da luz solar permite que as plantas façam fotossíntese e produzam gases essenciais à vida na superfície. No entanto, essa zona produtiva representa apenas uma ínfima parte do que se encontra mais adentro. Descendo alguns metros, chegamos à zona saturada pelo lençol freático, onde toda a porosidade do solo está preenchida por água. Aqui, a luz já não chega e o oxigênio livre é raro. Ainda assim, raízes de plantas ambiciosas atingem essas profundezas em busca de umidade e nutrientes. Ali vivem organismos que se alimentam de matéria em decomposição, tornando esse ambiente um elo entre a superfície abundante e as camadas mais profundas. Mais adiante, quando os grãos e fragmentos de solo dão lugar ao leito rochoso, surge o verdadeiro planeta dentro do planeta. Fraturas e fissuras na rocha criam corredores cheios de água quente e minerais dissolvidos. A cada 400 metros de profundidade, a pressão equivale àquela na superfície de Vênus, e a temperatura sobe gradualmente. Chegando a 3.000 metros, o calor atinge valores que superam 120 graus Celsius em média. É um regime de calor, pressão e privação de oxigênio que desafia nossa compreensão tradicional de ambientes habitáveis. Nessas profundezas escaldantes vivem micro-organismos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Um deles é o Disulfurudis aldaquiatur, uma bactéria que sintetiza seu próprio alimento a partir de enxofre e carbono presentes na rocha, tornando-se um ecossistema autossuficiente. Quando as condições se tornam desfavoráveis, ela recorre à formação de endósporos, uma estratégia de autossacrifício em que a célula externa morre para liberar um esporo interno, capaz de resistir por séculos até encontrar um novo ambiente favorável. Mas nem todos vivem solitários. Algumas arqueias, como a Ultiarchaeomyconixum myconixum, formam verdadeiras comunidades em fissuras. Cobertas por uma dupla membrana especializada e revestidas por materiais protetores, essas células se ancoram com nanoganchos em ambientes totalmente anóxicos, absorvendo dióxido de carbono e hidrogênio para produzir biomassa. Em conjunto, esses seres microscópicos mantêm um delicado ciclo de reações químicas que substitui a fotossíntese e a respiração tradicional por processos baseados em compostos minerais. Em muitos pontos, encontram-se biofilmes, finas redes pegajosas de células agrupadas. Cada micróbio dentro do biofilme desempenha um papel único. Um quebra metano e libera elétrons, outro aproveita esses elétrons para reduzir sulfato em sulfito, enquanto um terceiro converte nitrogênio em nitrito. Esse trabalho em equipe maximiza a eficiência em um ambiente onde recursos energéticos são extremamente escassos e cada reação química pode significar a diferença entre vida e extinção. Em um lugar onde a comida vem de minerais e o calor pode ultrapassar 100 graus Celsius, os micro-organismos precisam economizar energia ao extremo. Muitos deles reduzem seu metabolismo a taxas que podem ser até 1 milhão de vezes mais lentas do que as observadas em micróbios de superfície. É como se estivessem no modo economia, queimando a última gota de combustível ao longo de séculos ou até de milhões de anos. Alguns desses seres são tão eficientes na conservação de energia que poderiam permanecer em estado latente durante toda a vida humana. Imagine organismos que deram sua última refeição na época em que o homem neandertal contemplava cavernas e ainda hoje continuam um processo de digestão quase imperceptível. Quando surge uma oportunidade,
Com a chegada de novas substâncias ricas em nutrientes, eles despertam e se reproduzem rapidamente, aproveitando o breve momento de abundância. Entretanto, viver para sempre não é garantia de sobrevivência absoluta. Em algumas formações calcárias subterrâneas, foram encontrados vermes assexuados, pequenos predadores multicelulares que medem até 100 vezes o comprimento de uma bactéria típica. Esses minúsculos caçadores deslizam pelas microcavernas em busca de presas, mostrando que até mesmo no coração da crosta terrestre existe uma complexa teia alimentar, com predadores e presas lutando por cada átomo de energia disponível. Perfurar quilômetros de rocha para coletar amostras de vida profunda não é tarefa simples. A contaminação por micro-organismos de superfície pode mascarar os resultados, levando cientistas a descobertas enganosas. Para minimizar esse risco, utilizam-se brocas especiais, frequentemente chamadas de drill bits de dupla vedação, capazes de retirar amostras de forma relativamente estéril. Mesmo assim, cada furo exige cuidados extremos do transporte e armazenamento das amostras. Em minas profundas, como a de Moab Kotson, na África do Sul, pesquisadores perfuraram a mais de 4 km de profundidade, encontrando água superaquecida e micro-organismos ativos. No Brasil, estudos da Bacia de Santos exploram o subsolo marinho, onde sensores robóticos coletam amostras sem trazer sedimentos superficiais misturados. Além disso, técnicas de sequenciamento de DNA sem cultivo direto possibilitam identificar genes responsáveis por respiração de nitrogênio, uso de metano e outras vias metabólicas inéditas. Porém, simular essas condições em laboratório é outro desafio. Câmaras de alta pressão e fornos capazes de alcançar temperaturas acima de 100 graus são necessários para reproduzir o habitat natural desses extremófilos. Manter a anoxia completa, controlar a composição química e observar micro-organismos que se reproduzem em escalas de tempo geológicas requer paciência, recursos e inovação constante. Cada experimento pode durar meses ou até anos até que ocorra uma divisão celular observável. As descobertas na biosfera profunda expandem nossos horizontes sobre os limites da vida. Se micróbios conseguem viver sem luz, suportar calor escaldante, resistir à pressão esmagadora e usar minerais como fonte de energia, novas possibilidades se abrem para a busca de vida além da Terra. Especialistas apontam luas como Europa e Encélado, de Júpiter e Saturno, respectivamente, onde oceanos subterrâneos aquecidos por atividade geotérmica podem abrigar ecossistemas similares. Na área de biotecnologia, enzimas extremófilas extraídas de micro-organismos subterrâneos já mostram potencial em processos industriais, desde biorremediação de águas contaminadas até a produção de biocombustíveis de próxima geração. A capacidade desses seres de neutralizar compostos tóxicos ou metabolizar substâncias consideradas inertes para a maioria dos organismos representa uma mina de ouro para novos processos ecológicos e medicinais. Por fim, o estudo da biosfera profunda é um lembrete de como nosso conhecimento sobre a Terra ainda é incompleto. Em apenas 2 décadas, passamos de quase zero a centenas de publicações relatando ecossistemas intactos a vários quilômetros de profundidade. Resta ainda descobrir inúmeros micróbios, reações químicas e adaptações que podem revolucionar a ciência, a medicina e nossa compreensão do universo. Se aqui, sob nossos pés, existe um mundo oculto de vida extrema, talvez em outros planetas e luas haja biosferas igualmente surpreendentes, esperando para serem reveladas por sondas e missões futuras.